Bem, e para falar mais sobre esse assunto, a gente vai até Brasília agora conversar com Bruno Cardoso. Hoje é segunda-feira. Seja bem-vindo de volta, Bruno. E aí, Bruno, como o governo brasileiro tem reagido à ação movida pela Trump Media e também pela Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos? Há alguma articulação política ou jurídica em resposta a esse processo? Boa tarde, Itamar. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Costa do Dendê, acompanhando a gente no sul da Bahia. O governo brasileiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre a ação movida pelo Trump Media e pela plataforma Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. O Palácio do Planalto tem adotado uma postura de cautela, evitando entrar diretamente nessa disputa judicial que envolve um dos ministros mais influentes do Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, porém, há uma avaliação de que essa ação tem mais um caráter político do que jurídico. Ministros do STF e setores do governo entendem que essa movimentação faz parte de um embate maior sobre a regulação das plataformas digitais e a disseminação de informações falsas. Não há, até o momento, uma articulação jurídica oficial por parte do governo brasileiro para rebater o processo nos Estados Unidos, mas o STF segue firme nas suas decisões, reforçando que as plataformas que atuam no Brasil devem cumprir as leis nacionais. Pode abrir um precedente para novas disputas internacionais envolvendo decisões do judiciário brasileiro. Bruno, o Supremo Tribunal Federal tem adotado uma postura firme contra a disseminação de desinformação e ataques à democracia. Essa ação nos Estados Unidos pode afetar a legitimidade dessas medidas ou gerar novas tensões diplomáticas entre Brasil e os Estados Unidos? Itamar, essa é uma questão bastante delicada. O Supremo Tribunal Federal tem sido protagonista no combate à desinformação e na defesa do processo democrático, especialmente desde o período eleitoral e os ataques de 8 de janeiro. A ação movida pelo Trump Media e pela Rumble nos Estados Unidos tenta questionar essa postura do STF, alegando censura e violação da liberdade de expressão. No entanto, especialistas em direito internacional avaliam que a soberania das decisões do STF dentro do Brasil dificilmente será afetada por uma ação judicial em outro país. Ou seja, independentemente do que for decidido nos tribunais americanos, a justiça brasileira não deve recuar em suas medidas contra a desinformação. Agora, em termos diplomáticos, a situação pode gerar algum ruído, principalmente se houver algum tipo de manifestação formal do governo dos Estados Unidos sobre o caso. Até o momento, não há indícios de que a Casa Branca ou o Departamento de Estado tenham se envolvido nessa questão, o que indica que esse embate ainda está restrito ao campo jurídico e político das empresas envolvidas. O que devemos observar nos próximos dias é se essa disputa será usada por grupos políticos para pressionar o governo brasileiro e questionar a atuação do STF, especialmente em um ano que ainda promete muitas movimentações no cenário político. Seguimos atentos. Ok, Bruno. Bruno, é o seguinte, a decisão de Moraes de suspender a Rumble no Brasil, até que cumpra aí as exigências legais, tem sido criticada como censura por alguns setores. Como especialistas jurídicos avaliam essa decisão? Há risco de um precedente problemático para outras plataformas também? Itamar, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes gerou um intenso debate jurídico e político. Enquanto alguns setores criticam a medida como censura, especialistas em direito digital apontam que a decisão se baseia no princípio da soberania nacional e no cumprimento das leis brasileiras pelas plataformas estrangeiras que atuam no país. A exigência de que empresas como a Rumble tenham um representante legal no Brasil segue o mesmo entendimento aplicado a outras plataformas, garantindo que haja uma instância responsável por responder à justiça brasileira quando necessário. Especialistas defendem que isso não configura censura, mas sim uma regulamentação necessária para evitar que redes sociais se tornem ambientes sem qualquer controle legal. Por outro lado, há quem veja a decisão como um precedente perigoso, pois abre espaço para que o bloqueio de plataformas se torne uma ferramenta recorrente em disputas judiciais. Isso levanta preocupações sobre o impacto no direito à informação e no acesso a conteúdos digitais no país. O desfecho desse caso pode influenciar diretamente como outras empresas de tecnologia vão operar no Brasil.
Se a decisão for mantida, podemos ver uma movimentação das plataformas para se adequarem às regras. Mas se houver uma reviravolta, isso pode incentivar questionamentos futuros contra regulações semelhantes. Seguimos acompanhando os desdobramentos. Ok, Bruno, no início da matéria eu falei aqui sobre o caso do influenciador Alan dos Santos, que vive nos Estados Unidos e é considerado fugitivo no Brasil. Ou seja, tem sido um dos pontos centrais da polêmica, Há alguma movimentação entre os governos brasileiro e americano para a sua extradição e outras medidas legais? Itamar, o influenciador, que atualmente vive nos Estados Unidos, é considerado foragido pela Justiça brasileira e já teve sua prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é investigado por suposta disseminação de desinformação e ataques às instituições democráticas. Até o momento, não há uma movimentação pública e oficial entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para um pedido formal de extradição. O que se sabe é que o Brasil já notificou as autoridades americanas sobre o caso. Isso pode dificultar qualquer ação imediata. O governo Biden tem adotado uma postura cautelosa e não demonstrou interesse em interferir diretamente nessa questão. Nos bastidores, fontes diplomáticas indicam que o Brasil tenta manter diálogo com os exílios sobre o caso. Mas a extradição de um cidadão estrangeiro depende de diversos fatores, incluindo a legislação americana e o entendimento das autoridades locais sobre a gravidade das acusações. Caso o governo brasileiro intensifique essa pressão, podemos ver novos desdobramentos. Mas, por enquanto, Alan dos Santos continua livre nos Estados Unidos e ainda monetizando seu conteúdo em plataformas digitais. Seguimos acompanhando essa história. Ok, tá aí, portanto, nós estamos conversando com Bruno Cardoso, diretamente de Brasília, trazendo todos os detalhes, todas essas informações importantíssimas aí para a nossa região. Bruno, já estamos finalizando aqui a sua participação no jornal Costa do Dendê e eu gostaria de deixar a última pergunta. Bruno, o bilionário Elon Musk já se envolveu em embates com o STF em relação à regulação de plataformas digitais. Existe a possibilidade de que outras empresas sigam realmente o exemplo de Trump, o exemplo da Trump Media e da Hub e questionem judicialmente as decisões de Moraes aí nos Estados Unidos? Itamar, essa é uma possibilidade que vem sendo discutida nos círculos jurídicos e políticos. Elon Musk, com sua aquisição do Twitter, agora X, já demonstrou publicamente seu descontentamento com as ações do STF, especialmente em relação à regulação das redes sociais no Brasil. Musk é um defensor fervoroso da liberdade de expressão, o que o levou a se envolver em polêmicas com o governo brasileiro sobre a moderação de conteúdo. Diante desse contexto, não podemos descartar a possibilidade de outras grandes empresas de tecnologia seguirem o exemplo do Trump Media e da Rumble, questionando judicialmente as decisões do ministro Alexandre de Moraes nos tribunais americanos. Afinal, essas plataformas têm uma base global e muitas delas já se sentem desafiadas pelas exigências regulatórias de diversos países, incluindo o Brasil. Além disso, é importante destacar que as grandes empresas de tecnologia estão cada vez mais adotando uma postura de resistência em relação a ações que consideram excessivas, especialmente quando suas operações no Brasil são afetadas. Se essas empresas se unirem e decidirem pressionar judicialmente, isso pode gerar uma onda de questionamentos sobre a soberania das decisões do STF, principalmente no campo da regulação digital. É claro que, dependendo do desfecho dessa batalha legal, isso pode criar um precedente que incentivaria outras plataformas a seguir o mesmo caminho, o que poderia aumentar as tensões entre o Brasil e essas empresas. Então estamos em um momento de incerteza, mas que certamente terá repercussões a longo prazo no cenário digital e jurídico. Vamos ver como essa história vai se desenrolar e seguimos de olho nos próximos capítulos. Ok, tá aí, portanto, a participação de Bruno Cardoso aqui no jornal Costa do Dendê. Hoje é segunda-feira, a semana tá só começando, mas ele estará conosco aí durante toda a semana, trazendo todas as notícias, as informações mais importantes diretamente de Brasília. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no jornal Costa do Dendê e nós estamos à disposição para o acréscimo final. Itamar, eu que agradeço pela oportunidade de participar do jornal Costa do Dendê
e de poder trazer as informações diretas de Brasília para a sua audiência no sul da Bahia. Boa tarde para todos os ouvintes e fiquem à vontade para qualquer atualização ou pergunta. Grande abraço, Itamar. Nos vemos na próxima.